Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e esse é mais um vídeo da série de marcenaria hobby que eu estou trazendo aqui para você. Só que hoje está um pouquinho diferente, você já deve ter percebido, não tem ferramenta, não tem madeira, não tem nada aqui relacionado à marcenaria. É porque hoje eu quero bater um papo com vocês e eu quero passar 12 dicas para você usar, para você levar em conta, para você observar na hora de construir um gabarito para suas ferramentas. Eu espero que gostem desse formato de vídeo e eu espero que aproveitem as dicas passadas aqui, porque todas elas foram aprendidas na base da tentativa e erro e o resultado nem sempre é bom quando você faz isso. Quando eu não observei essas dicas, sempre deu algum tipo de problema na construção dos meus gabaritos. Então, se você observar isso, provavelmente você vai minimizar muito a possibilidade de acontecerem problemas quando você estiver construindo os seus. Bom, antes de começar com as dicas rapidinho aqui, por que construir um gabarito para uma ferramenta? Porque nós somos hobbyistas e hobbyista usa pouco as ferramentas para executar os seus projetos, não é um uso o dia todo e todo dia. Então você pode comprar uma ferramenta um pouco mais simples, que tem menos funcionalidades e através de gabaritos dar mais funções para essa ferramenta, ampliando assim a possibilidade de coisas, de tarefas que você pode executar. Então você transforma uma ferramenta em 5, por exemplo, e você tem 5 funções usando apenas uma ferramenta. Economiza dinheiro na compra da ferramenta. Ou você pode comprar uma ferramenta de nível um pouquinho superior, daqui a pouco de linha profissional, e mesmo assim montar os gabaritos. Você vai ter uma ferramenta mais robusta com mais funcionalidades. Outra questão é o espaço. Você economiza espaço porque você tem menos ferramentas para guardar, mas você tem funções de várias ferramentas. E se você pensar bem, você consegue colocar várias funções em um mesmo gabarito e guardar tudo isso num espaço bem compactado. Bora começar então? Dica número 1. Se você precisa ganhar as medidas prontinhas para fazer o seu gabarito, tem alguma coisa errada na sua forma de pensar. E eu não estou aqui desdenhando do conhecimento, da experiência ou do pouco conhecimento e experiência das pessoas. Não. Mas você não pode depender de medidas para fazer os seus gabaritos. Esse é o ponto número 1 e por isso que eu estou falando ele como primeira dica. Se você tem uma ferramenta igual à minha, da mesma marca, do mesmo modelo, se ela foi feita em um lote diferente, é possível que ela tenha pequenas diferenças. Talvez seja meio milímetro no alinhamento da lâmina, na colocação da lâmina, talvez até a própria injeção da base dessa serra tenha sido feita com um molde diferente. Então cuidado, não fica dependendo de medidas. Aprende a calcular isso de acordo com a ferramenta que você está usando. E daí aqui entra a dica número 2. Para você construir um gabarito, você precisa entender a lógica de funcionamento dele. Porque se você entende como esse gabarito funciona e aqui ele se propõe, você não vai precisar mais de medida. Tá? Então entende a lógica do gabarito, entende como ele funciona, e daí só depois você vai tentar montar o seu gabarito, porque daí você não vai depender de medida, você vai conseguir calcular, mensurar, medir, ajustar tudo conforme você for construindo. Agora dica número 3. Sempre faça um desenho, um rascunho, um esboço antes de começar a cortar madeira. Planeja antes. Tá? Ou ao menos faz um checklist do que você precisa fazer e na ordem que você precisa fazer. Então papel e caneta na mão, eu estou sempre com uma pranchetinha e uma caneta, sempre que eu estou fazendo, sempre que eu estou vendo um vídeo para tentar fazer alguma coisa, eu já estou lá anotando, fazendo um checklist, rascunhando alguma coisa. Então planejamento é fundamental. Não adianta você querer começar com um plano de corte que você ganhou do fulano. Não, faça o seu planejamento antes de começar a cortar madeira. Dica número 4. Se você puder, se você tiver condições, faça um protótipo temporário para você entender melhor a lógica e ver também o desempenho desse gabarito. Tá? Então se você faz um protótipo, um pré-gabarito, digamos assim, pode ser com material mais baratinho, mais simplesinho, reciclado, você vai conseguir ajustar muita coisa, porque vai sempre acontecer de precisar ajustar alguma coisa. Então você vai conseguir já na hora que você fizer a versão definitiva, fazer vários ajustes e deixar vários pontos melhores do que quando você fez o seu protótipo. Então, se possível, nem sempre isso é possível, mas se puder, faça um protótipo antes. Dica número 5. Está fazendo um gabarito? Não cola as peças. Grampeia, parafusa, tudo bem firmezinho, normal, mas não bota cola ainda. Só cola depois que você já tiver usado, testado e ajustado o seu gabarito, porque vai precisar fazer ajuste. Ele não vai sair perfeito na primeira montagem. Então não usa cola quando você está montando ele.
Depois que você viu que ele está perfeito, está ok, daí você desmonta ele, cola, parafusa de novo e deixa ele em versão definitiva. Dica número 6. Você vai ter que fazer o loop da perfeição para construir o gabarito. Qual que é o loop da perfeição? Você vai montar ele e daí você vai testar, ajustar e repetir. Testa, ajusta e repete. Testa, ajusta e repete. Você vai precisar fazer isso várias vezes até você deixar o seu gabarito redondinho, cortando peças em 90 graus, por exemplo, ou fazendo as limitações de profundidade, de corte, de rasgo, de canaleta, enfim. Você vai ter que fazer testa, ajusta, repete. Testa, ajusta e repete várias vezes até você acertar tudo. Dica número 7. Nunca comece a construir um gabarito se você tem pouco tempo, pouca paciência ou se você está estressado com alguma coisa. Vai dar merda. É certo que vai dar merda. Tá? Então, só começa quando você está bem, zen, quando você está tranquilo, quando você tem tempo para fazer isso. E começa de manhã cedo, não começa a construir um gabarito meia-tarde. Tá? Começa de manhã cedo, que a cabeça está livre ainda, que as ideias estão fluindo. Começa bem cedinho que vai ser melhor para você. Dica número 8. Sempre vai ser preciso fazer algum ajuste. Já comentei isso anteriormente, mas deixo aqui frisado como uma dica. Sempre precisa ajustar. A gente nunca acerta de primeira. É muito difícil você acertar na primeira. Sempre precisa ajustar. Dica número 9. Assistir um vídeo sobre um gabarito não vai construir o seu ainda. Procura um segundo vídeo, um terceiro, um quarto, um quinto. Procura mais de um exemplo daquele mesmo gabarito. Quando você assiste mais de um vídeo, você já vai adaptando ideias e geralmente você tira a melhor ideia de cada um deles para agregar tudo em uma coisa só e você constrói um gabarito melhor do que se você tivesse visto só um exemplo. Outra coisa, você já consegue eliminar problemas porque você percebe quando acontece algum problema na montagem de um gabarito. Se você tem um mínimo de experiência, você consegue perceber isso e você já consegue eliminar esses problemas antes de montar o seu. Ou quem sabe solucionar problemas que você possa vir a ter se fizer o gabarito exatamente como naquele exemplo. Então procura vários exemplos para você tirar o melhor de cada um deles e daí montar o seu gabarito. Dica número 10. Sempre pensa em fazer mais de uma função no mesmo gabarito para economizar espaço. Isso no começo é mais complicado, você só consegue pensar em uma função, mas quando o tempo vai passando você pensa, e se eu colocasse essa função junto com essa? Daí você começa a pensar, raciocinar e juntar mais opções em um gabarito. Vocês lembram daquele baúzinho que eu mostrei quando eu fiz o gabarito de corte repetitivo, que eu guardo as minhas ferramentas embaixo da churrasqueira? Aquilo tem 60 por 70 centímetros. Para você ter uma ideia ali, além daquele gabarito de corte repetitivo, o que eu fiz? Eu fiz a minha serra de bancada invertendo a serra circular, eu fiz a tupia de bancada invertendo a tupia, colocando ela por baixo da mesa, tudo com guia paralela para corte, para rasgo, tudo com guia para corte em ângulo na serra de bancada. Eu fiz também a opção para você aplanar madeira com a tupia, tudo naqueles 60 por 70 centímetros. E ainda tem mais funções que eu quero colocar lá, eu vou colocar pelo menos umas 8 funções naquele baúzinho, então você consegue ir agregando isso com o tempo. Leva um pouquinho de tempo até que dá o clique, até que você começa a entender isso, mas dá certo. Dica número 11. Onde precisa deslizar as peças uma sobre a outra, fez um trilho, por exemplo, vai ter duas peças que vão passar uma sobre a outra. Onde precisa deslizar, você passa cera. Cera de assoalho, aquela cera que você compra no mercado, que a sua avó passava no assoalho de parquet da sala. Daí você vai ter um deslize melhor, vai ter menos atrito entre as peças. E onde você vai fazer uma peça que você vai apertar um parafuso e ela precisa ficar firme, você cola uma lixa na parte de trás ali. Quando você aperta o parafuso, aquela lixa vai dar muito mais aderência, vai impedir possíveis resbalos, possíveis deslizes daquela peça. Então onde você tem que fixar, cola uma lixa, e onde você tem que deslizar, passa cera. Dica número 12. Última, mas não menos importante. Quando você vai cortar as peças para fazer o seu gabarito, usa sempre a mesma ferramenta de medição. Começou a medir com uma trena, vai com ela até o final. Começou a medir com um esquadro, com uma régua, vai com aquele esquadro, com aquela régua até o final. Já aconteceu comigo de eu medir uma peça com uma trena, outra com esquadro e ter diferença, porque a trena tem aquela folguinha na ponta, e daí às vezes dá diferença de meio milímetro, e quando você começa a juntar peças, ó, meio milímetro em uma, mais em outra, mas quando você vê, você tem 2, 3 milímetros de diferença nos seus cortes.
Então sempre meça todas as peças com a mesma ferramenta de medição. Bom, com isso, deixa eu encerrar aqui meu bate-papo com vocês. Espero que tenham gostado dessa lista de 12 dicas aqui para a construção de gabaritos. Muita coisa aqui se aplica à construção de projetos também, de marcenaria hobby. Mas enfim, espero que isso seja proveitoso para você. Infelizmente eu aprendi isso aqui da pior forma possível, que foi estragando gabaritos, estragando material, fazendo coisa errada. Enfim, a gente tem que errar para aprender também. E você também vai errar, não acha que você vai fazer perfeitinho tudo de primeira. Mas com essas dicas você consegue minimizar os erros. Aproveita para comentar aqui embaixo, dizer o que você achou desse formato de vídeo, se você quer mais vídeos nesse formato dentro da série de Marcenaria Hobby. E é claro, se você gostou, compartilhe aí com seus amigos marceneiros de final de semana, que isso fortalece o meu trabalho aqui no YouTube. No mais, muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.